Arte Moderna, coleção Anita Malfatti. Briefing de coleção. A artista que será considerada na elaboração da coleção será a pintora Anita Malfatti, brasileira, paulistana, PCD motora, atrofia no braço e na mão direita. Consequentemente, desenvolveu a habilidade de pintar com a mão esquerda e aprendeu a pintar com a sua mãe. Estudou no Museu Real de Artes e Ofícios, na Alemanha, em 1914. E nos anos de 1915 e 1916, na Arts Students League of New York e na Independent School of Art, nos Estados Unidos. Sua primeira exposição individual ocorreu em 1914, em São Paulo, porém a mais famosa foi a de 1917, devido à sua importância para o modernismo brasileiro. Foi destaque como artista precursora do modernismo no Brasil. Participou da Semana de Arte Moderna, realizada no ano de 1922, evento artístico em comemoração ao centenário da independência do Brasil e responsável por divulgar as novas tendências de arte brasileira, ou seja, o modernismo, movimento que rompeu com a arte tradicional para criar uma arte moderna, inovadora, independente e nacional. Malfatti teve o seu auge no modernismo. Um dos quadros mais conhecidos é a tela O Homem Amarelo. Porém, com toda a sua maturidade artística, a mesma optou por fazer uma arte mais espontânea, com temática pautada na cultura popular, sendo assim até o seu falecimento no ano de 1964. As questões centrais da produção estão relacionadas a desenvolver roupas íntimas para mulheres com mobilidade reduzida, podendo assim contribuir positivamente para o cotidiano de mulheres que sofrem com a falta de uma lingerie bonita, confortável e fácil de usar, promovendo assim a experiência de usufruir da sensação de conforto, beleza e liberdade, sem falar da autoestima elevada das usuárias. A justificativa para a escolha desta artista foi que a Anita Malfatti foi uma mulher com mobilidade reduzida, na qual não se prendeu em uma dificuldade. Pelo contrário, ela superou, contornou o problema e encontrou uma solução viável para o mesmo. Além de ser uma das poucas mulheres em um mundo machista, ela foi tão forte e resiliente que acabou se destacando e saindo da caixinha. Apesar da crítica negativa recebida por Monteiro Lobato, sendo também precursora do modernismo no Brasil. Seus quadros deram primeira consciência de revolta e de coletividade na luta pela modernização das artes brasileiras. Sua arte foi influenciada pelo expressionismo alemão, sendo direcionado para o regionalismo, com as suas pinceladas visíveis, suas cores vibrantes, inspirada no fauvismo, com destaque nas expressões e o descompromisso com o real, juntamente com a quebra do modelo artístico da academia. Tudo isso misturado com os temas pessoais e do cotidiano, assim surgiu a arte de Anita. Observa-se que a arte moderna no Brasil sofreu influências de vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o realismo e o expressionismo. A estilista que será utilizada como referência de criação será a Juliana Santos, Ju sem as mãos. Estilista de noivas e festas, brasileira e goiana. Ela possui mobilidade reduzida e, apesar de tudo, é muito talentosa. Estudou na UFG, é reconhecida no ramo de trabalho e um exemplo de superação. Tanto a Anita quanto a Juliana são duas artistas talentosas com mobilidade reduzida, nas quais ambas se superaram profissionalmente.
atingindo assim níveis de notoriedade no ramo em que atuam. Essas duas mulheres fortes, inteligentes e muito resilientes não se deixaram vencer por empecilhos em suas vidas, sejam eles quais forem. Elas o superaram e brilharam com muito esforço e dedicação. Baseada nessas informações, nasceu a proposta de desenvolver lingeries para mulheres que possuem pouca mobilidade, ou seja, PCDs. Inspiração. A inspiração e a referência foram direcionadas a mulheres nas quais superaram vários desafios, tanto pela deficiência quanto pelo mercado de trabalho. Ambas dificuldades superadas com louvor, pois essas duas mulheres são tidas como exemplo no ramo em que atuaram e atuam. Ambas superaram as dificuldades da mobilidade reduzida, de serem mulheres e viverem em uma sociedade machista, de atuarem em um ramo predominantemente de homens, entre outras. Painel Inspiração. Anita Malfatti superou a deficiência, sociedade machista, dificuldades financeiras, entre muitas opiniões negativas de outros artistas de sua época, de uma sociedade machista, atrasada e preconceituosa. Entende-se que a mesma usou todos estes obstáculos como combustível para dar continuidade à sua profissão, sendo hoje reconhecida como uma artista precursora do modernismo no Brasil. As cores vibrantes, as suas pinceladas visíveis, os destaques nas expressões, esse descompromisso com o real, a quebra com o modelo artístico da academia. Suas artes inspiradas em temas pessoais e do cotidiano são algumas das características observadas nos trabalhos dessa artista modernista. Painel Referência. Juliana Santos, estilista brasileira e goiana. Tanto fez que conseguiu ser reconhecida e respeitada no ramo profissional. Ela também superou vários obstáculos, como a deficiências, dificuldades financeiras, sociedade, entre outras coisas. Reconhecida no país e fora dele, as suas criações encantam os olhos de quem as contempla. Seus dons artísticos impressionam pela beleza, uma inspiração para os novos aspirantes a estilista. Silhueta marcada, vestidos fluidos, românticos, com caimentos perfeitos, arraigados de estampas manuais, sobrepostas manualmente, modelos personalizados com toque mágico de contos de fadas, deixando bem claro que o estilo da Juliana foge do estilo bem princesinha, dando personalidade e vida, saindo do esperado e surpreendendo a cada trabalho realizado, um mais lindo do que o outro. A estilista não se restringe apenas aos vestidos de noivas, como também se aventura em vestidos de festas em geral, inclusive na estilização de tênis e pinturas em parede, uma mais linda que a outra. Cores. As cores observadas nos trabalhos da artista Anita se destacam o amarelo, o branco, o verde, o vermelho e o azul. Foram essas cores as escolhidas para o desenvolvimento dessa coleção. Tecidos e aviamentos. Os tecidos e os aviamentos utilizados para o desenvolvimento das peças serão microfibra, algodão renda, tule de toque de seda, elástico, viés taquário, viés elástico, aro de metal, alça elástica, argola, regulador, fecho, zíper, fita de cetim, lacinho, botão de pressão, etc. Desenhos. Esse primeiro desenho foi inspirado no quadro As Margaridas de Mário. Esse segundo desenho foi inspirado no quadro A Mulher de Cabelos Verdes. Inclusive, o destaque nesse conjunto são cabelos fixados no busto, no bojo e na frente da calcinha. Esse terceiro desenho foi inspirado na pintura Composição Cubista. Aqui temos algumas referências bibliográficas. E muito obrigada.